Está iniciando hoje, então, o segundo dia do nosso minicurso Pluralidades Narrativas na Pintura e na Teoria Artística de André Liotti, que está sendo ministrado pela Bárbara Diniz Gonçalves. E só dois adendos que eu gostaria de informar é que as perguntas vão seguir no mesmo esquema de ontem, né? Podendo ser feitas ao longo do curso, é só abrir o microfone. E a lista de presença vai ser disponibilizada durante o curso, né, no chat, então fiquem atentos. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Laísa. Boa tarde, gente. Então, ontem a gente fez um percurso histórico um pouco, né, pela trajetória do artista e algumas questões mais amplas que apareciam a partir disso. E aí, como eu disse, hoje a gente vai fazer mais análise mesmo de textos e obras pictóricas, tanto do Liotti quanto de outros artistas, tentando estabelecer esses diálogos. Então, se ontem a circulação, né, para usar o termo das últimas citações, foi mais física, no sentido da circulação de obras, da circulação de pessoas, hoje vai ser mais sobre uma circulação simbólica de ideias e tal, e como essas citações e essas referências vão se repetindo e também constrói uma narrativa de forma diferente das narrativas que a gente viu ontem, mas fazem parte aí dessa análise possível, a partir das trajetórias. Então, essa análise vai ter 4 pontos principais pelos quais a gente vai passar, que é o tema das vinculações entre paisagem e figura humana, a representação de figuras femininas, a partir da tendência romântica na pintura e da temática orientalista, as referências escultóricas e a arte decorativa e a arte mural. E aí, para tudo isso, a gente vai partir do interior com figuras femininas, que foi o quadro que eu estudei, mas, como eu disse, né, dá para chegar em muitas outras coisas a partir disso, a partir dessa obra e do próprio Liotti. Aí, para começar um início um pouco, talvez, metodológico, mas contra um pouco a metodologia também, uma regra fixa de análise e tudo mais, que é uma citação do professor Jorge Collier, eu vou ler. Por trás de um quadro ou de uma estátua, existem outro e mais outro. Os historiadores da arte costumam dizer que é preciso treinar o olho. Isso significa incorporar um saber sempre silencioso, sempre intuitivo, capaz de captar o que há de comum entre as formas. Mas que lugar é esse que a preposição entre indica? Não há apenas 2 lugares, o lugar de uma imagem e de outra imagem, o lugar de uma aparência e de outra aparência. Há um terceiro lugar, uma terceira margem do rio, onde invisíveis e materiais, o semelhante se funde no semelhante, onde a analogia se metamorfoseia em fusão. Então, essa ideia um pouco da análise que a gente vai fazer, que apesar da gente ter método e ter hipóteses e problemáticas e tudo mais, passa também por uma relação silenciosa e visual com as obras de arte, que não necessariamente usa o viés do conceito. Então, é também um exercício de processos intuitivos, e tudo bem errar, tudo bem não ter uma ideia fixa do que aquilo significa, ou uma interpretação rígida. Então, isso faz parte também da interpretação. E aí, é a partir disso que a gente vai começar essas análises da seleção de obras que eu fiz. Mas antes, voltando um pouco para o que a gente estava falando ontem, eu vou passar um pouco por alguns textos teóricos do Liotti, para a gente ver o vocabulário que ele usava para falar sobre arte, para fazer crítica de arte, e para criar essas próprias narrativas de história da arte, né, que, como eu disse, mesmo depois, na década de 50, na carreira enquanto palestrante, professor de pintura, ele cria essas narrativas, então ele se coloca um pouco no papel de um historiador da arte, que lembrem daquela sucessão de temas do curso que ele deu no Brasil, né? Então começava lá com a arte primitiva, tal, até a arte contemporânea, o que ele chama de arte primitiva. Então, todas essas escolhas de conceitos, de termos e de
estabelecimento de uma cronologia, fazem parte de uma construção de narrativa, de discurso, e de como ele via também o próprio trabalho, já que era também pintor, e essa importância de analisar as atividades em conjunto. E para a gente poder interpretar as obras plásticas, também é preciso se aproximar do que ele estava escrevendo e do tipo de referências que ele tinha na escrita, até para fazer comparações e analisar os textos escritos e as obras visuais, enquanto documentos distintos que podem concordar, podem discordar, podem trazer problemáticas diferentes, e é essa a riqueza da abordagem, né? Então, qual que era esse vocabulário para aí, então, a gente chegar nas referências e nas obras pictóricas? Eu volto para o livro que eu mostrei ontem, que é o As Invariantes Plásticas, lembrando que é um compilado de 8 textos que não foram publicados juntos, eles foram publicados em jornais diferentes, em datas muito diferentes. O primeiro chama Da Necessidade de Teorias, né, sobre a necessidade de teorias, que é de 1919, e os dois últimos, né, no sentido cronológico, são o Arte Moderna e o Em Busca das Invariantes Plásticas, né, há uma pesquisa sobre invariantes plásticas, que são de 1948. Então, o intervalo temporal entre eles é de quase 30 anos. Então, a gente consegue imaginar que os contextos mudaram muito e as razões pelas quais ele está escrevendo aquilo, com determinada escolha de conceitos e com determinadas referências, mudam a depender do contexto histórico. Mas, ao mesmo tempo, existem ideias que se mantêm, inclusive até de forma contraditória com o que ele estava produzindo de pintura. Então, a gente vai tentar se aproximar disso agora, os motivos das escolhas dos temas, dos recortes temporais que ele faz, quando ele olha para a arte do passado, né? E dos argumentos em contextos históricos diferentes, dos argumentos sobre arte e sobre arte moderna também, a arte contemporânea dele. Primeiro, por que escrever sobre arte? Por que criar uma teoria sobre arte? Isso é um dos temas dos quais ele trata e que abre o livro, né? Que é esse primeiro texto da necessidade de teorias. Então, o compilado também pensou um pouco nisso e, representativamente, foi também um dos primeiros textos que ele publicou em jornal. Como eu disse, ele começa a publicar em 12, mas eram respostas a enquetes e não uma coisa estruturada. E esse ele já publicou na Nouvelle Revue Française, aquela revista na qual ele publicaria por 23 anos, mais de 200 artigos, então começa aí um pouco essa criação de discurso. E aí, em 19, ele escreve: para a maioria dos críticos, mesmo os mais bem-intencionados, qualquer teoria só pode ser a priori, qualquer certeza só pode ser confinada ao pedantismo escolar e à confiança austera de que uma descoberta plástica só pode ter um tom dogmático. Que ninguém nos acuse, mais uma vez, de invadir nossos instintos com teorias intelectuais. Não se trata aqui de antecipações, mas de um esforço a posteriori, de observações sobre um trabalho que não foi pré-concebido. Então, coisas que chamam a atenção, primeiro no sentido estrutural, gramatical mesmo, esse mais uma vez, né? Então, que ninguém nos acuse mais uma vez significa que já acusaram antes. Então, ele sente essa necessidade de se defender de críticas sobre essa ideia do pintor, que também é teórico, e da escrita de teorias sobre arte, né? Então, no momento em que se estava em discussão arte pela arte, e coisas... A gente viu, né, na crítica da Section d'Or, que a ideia com a qual o Lyotte não concordava era de que a arte deveria ser pura e não ter nenhuma razão externa a ela mesma, externa ao estudo das formas na pintura. Então, ele faz aqui um pouco essa defesa, né, da necessidade de escrever, da importância de escrever, e que isso não deve ser motivo de acusação. Mas é uma escrita específica, não é uma teorização feita por ela mesma. É uma teorização que é feita a partir da própria pintura, do ato de pintar. Então, ele diz que não é a priori, como esses críticos estão dizendo, não é pedante, não é dogmática,
mas sim... e não invade os instintos. Então, esses dois conceitos também aparecem muito na obra teórica dele, o instinto e o intelecto, como coisas, às vezes, opostas, às vezes que convivem. Aqui ele diz que as teorias não invadem os instintos, mas sim que eu faço um trabalho que não foi pré-concebido, que é instintivo, e depois eu escrevo sobre ele, e isso elabora, né? E aqui entra um pouco também, vai entrar mais para frente, o trabalho enquanto professor de pintura, no qual ele também tem que elaborar essas ideias para, né, numa outra linguagem, para um outro público e para outros motivos. Aí a citação segue aqui, no mesmo, né, do mesmo texto, já com referências à arte francesa, que a gente vai ver muito, tanto nos escritos quanto nas obras, porque as obras também fazem citações, né? Então ele diz: imagino que Angeli, quando formulou a máxima, a beleza é linhas retas com modelados redondos, devem ter se sentido profundamente aliviado e pensado que, tendo definido um novo capítulo no seu dogma, poderia trabalhar com mais liberdade. Então, aqui, um pouco contraditórios os conceitos de novo, né? Ele define um dogma para trabalhar com mais liberdade. Pois é um imenso sentimento de libertação que o artista experimenta quando exprime em palavras o sentido dos seus achados plásticos. Cézanne, de novo ele, o mais fértil e fecundo dos pintores do XIX, nos seus momentos de desânimo, tomava a cabeça nas mãos e gritava: a fórmula, encontrar a fórmula. Então, aqui ele escolhe dois personagens que são referências da arte francesa e cria uma narrativa mesmo. Ele cria uma história, ele cria uma imagem do Cézanne buscando essa fórmula. E isso foi assim? Ou Cézanne tinha esse tipo de atuação? Não importa. O que importa é o Lyotte resgatar isso e colocar isso na narrativa dele como uma referência. Então, é isso aqui. Como eu disse ontem, ele considera o Cézanne o mais importante pintor do século XIX, e ele o vê como esse precursor da modernidade, né? Como se teriam vindo dele todas as tentativas revolucionárias da pintura moderna. E aí, assim como com relação ao Angeli, ele coloca os dois como um tipo de precursor do cubismo. Então, ele diz que a famosa e surpreendente Revolução Cubista é uma amplificação e uma sistematização do que o Cézanne fez sozinho. E o próprio Angeli, ele coloca como alguém que deformou as formas, e isso chegaria no que estava sendo feito na pintura moderna. E ele tem, inclusive, um artigo de 1920, então é um pouco posterior a esse que a gente está lendo os trechos, que chama O Ensinamento de Cézanne. E várias dessas coisas que aparecem aqui no fim da década de 10, começo de 20, voltam naquela narrativa consolidada do final, de 48, dos dois últimos artigos do livro, que ele faz sobre a arte moderna. E aí esse objetivo de entrelaçar e sintetizar as relações entre tradição e modernidade também se mostra em sua atuação fora da crítica de arte e da produção pictórica. Então, ele entra na defesa de heranças monumentais francesas e contribui com a restauração de vilarejos, inclusive pinta aquarelas desses lugares e, enfim, elas estão no Pompidou, eu vou mostrar uma mais para frente. Então, tem essa ideia de tradição francesa, né? Mas o que é tradição francesa? É uma ideia extremamente maleável, e ela aparece aqui, como eu disse, a gente está analisando literatura, está analisando crítica de arte, está analisando obras de arte, obras pictóricas, mas somos historiadores. E é uma ideia reivindicada no pós-guerra, por vários movimentos. E aí, qual que é a importância de uma narrativa específica sobre isso, né? É a questão da pluralidade de perspectivas. Então, no caso do Lyotte, a gente pode identificar também essa citação aqui, que ele faz uma divisão, né, ele está olhando para o cubismo de novo e está fazendo uma interpretação dele específica, em que ele divide os pintores de origem espanhola e o que ele chama de franceses libérés,
em que ele se coloca dentro desse grupo. E aí ele diz: por isso achei que seria uma boa ideia tratar do cubismo espontâneo cesariano de 1914, um cubismo francês, para diferenciar do cubismo mais teórico e espanhol de 1916 e 1917. Então, outra coisa que chama atenção é que ele se identifica enquanto um cubista espontâneo, ao mesmo tempo em que defende a escrita de teorias, mas aqui as teorias são espanholas. Então, de novo, essa abertura das possibilidades de interpretação de conceitos que são extremamente maleáveis, né? E aí a gente pode identificar essa ideia da tradição francesa do pós-guerra como uma tentativa de excluir o cubismo em sua forma pura ou a priori, né, como ele coloca, da aludida genealogia artística francesa. E aí, essa tradição francesa nas artes plásticas se relaciona a uma ideia de identidade nacional, que sempre se construiu, né, segundo essas narrativas genealógicas, partindo da observação da natureza, e de uma coisa espontânea até de hedonista. Então, ele chama realmente de cubismo espontâneo. E nessa lógica, a crença é de que essa ala racionalista e conceitual do cubismo estaria separada da França. E aí ele se aproveita disso, do fato de que Picasso e Guerri eram espanhóis. Isso contribui, né, com a criação dessa retórica. E aí o fator que aproxima o Lyotte do naturalismo e que fica difícil que ele se identifique com algum movimento específico, com uma orientação estética específica e se mantenha nela, como a gente viu ontem, que isso não acontece, pode se justificar por essa aproximação do naturalismo, né? Então não era bem uma coisa nem outra. E o Lyotte não estava sozinho, outros artistas também passavam aí por essa discussão do naturalismo na pintura e do lugar do cubismo nisso tudo, só que o Lyotte escreveu bem, escreveu muito. Então, de novo, a importância do estudo, né? Porque é realmente um caso paradigmático para a gente se aproximar dessas construções discursivas. E aí, só voltando um pouco também para o que a gente discutiu ontem sobre a escrita, eu falei que ele publicou em várias revistas. Ontem eu dei destaque para a Nouvelle Revue Française, que é meio impossível de não dar, porque ele realmente participou muito, publicou muito nela, mas ele também publicou em outras revistas, a gente viu um pouco, que eram exportadas, né, eram de outros países. E aí, a partir desse exercício de escrever para outros públicos, o Lyotte desenvolveu em sua escrita também explanações didáticas relacionadas à pintura e à teoria da pintura. Aqui a aquarela dos vilarejos, né? Então, a ideia da identidade nacional e tal. E a participação nesses boletins apelavam para uma audiência mais ampla. Então, essa aproximação mesmo com a pedagogia da pintura e tal, também tá ligada a esse contexto, né? E essa profusão de revistas de arte que permitiu que isso acontecesse, permitiu a internacionalização, também está relacionada com a Primeira Guerra Mundial. Então, foi um veículo muito difundido nesse momento, inclusive a Galerie de l'Effort Moderne, que a gente viu o boletim. Isso envolve também uma ideia de reconciliação entre público e arte moderna. Então, a necessidade de escrever para um público amplo, de ampliar quem pode comprar as obras, até por um motivo de sobrevivência mesmo, né? E que vai explicando a atuação do Lyotte até chegar no ensino de arte. E essa tentativa de reconciliação entre público e arte moderna também pode ser vista mais para frente no âmbito da arte mural. Então, como eu disse um pouco ontem, ele fez arte mural de 37 a 55, mas sobretudo, enquanto teórico, que ele reitera esse valor da arte mural. Lembrem, né, da citação de ontem, de que toda pintura era decorativa, né? E aí ele faz essa defesa mesmo. E a gente vai ver isso também mais para frente, quando for analisar as obras.
Mas sobre as invariantes plásticas, né? Voltando para esse vocabulário que ele mobiliza, para a gente poder entender melhor as obras que ele pinta. Então, vou ler a citação. Esse é o texto de 48 já, de quando ele está sistematizando essas interpretações, que é sobre quais são essas invariantes, o que são invariantes plásticas, né? Antes de notarmos em obras-primas indiscutíveis esses elementos do quadro, enumeramos as principais. O desenho, ou sinal expressivo, ornamento que preexiste a qualquer cor e modelo, a cor ou oposição de tons quentes e frios, la valeur ou oposição de tons claros e escuros. Desde que existe a arte de se expressar com linhas e cores, as maneiras e os gostos se tornaram complicados. Vícios ou refinamentos têm matizado o universo pictórico, anteriormente simples e puro. As invariantes acabaram se escondendo atrás das afetações de apresentações cada vez mais perturbadoras. Então, acho que eu cheguei a ler, né, essa citação antes, mas ela não estava no slide. E aí ele define essas 3 invariantes principais, e é uma coisa muito clara, que inclusive foi discutida nos cursos do Brasil, a gente falou ontem do Manuel Santiago, e a gente consegue achar nesses trabalhos, nessa recepção dele no Brasil, a valorização dessa abordagem aí das invariantes, que é uma regra, basicamente, para a gente conseguir entender o que é uma pintura, e o que faz de uma pintura uma pintura. Então, tem que ter essas 3 coisas, né? Segundo a teoria dele. Aí, teóricos, o Golding, que eu citei ontem, identifica, né, faz a relação entre texto e produção pictórica, e aí ele identifica as variantes, por exemplo, nessa obra aqui. O Lhote fez uma série de esportes aí no fim da década, segunda metade da década de 10, e aí ele identifica as variantes aqui, né? Então tem essas linhas rígidas geométricas, uma geometrização muito clara, e aí fica fácil de encontrar. E o desenho ou sinal expressivo como ornamento que preexiste a qualquer cor ou modelo. A arquitetura, o básico da pintura é essas linhas retas, esse desenho, muito bem delimitado. Inclusive que coloca as figuras em posições, né, nas posições que elas estão no quadro. O que determina as posições é essa geometria que está no último plano. A oposição de tons escuros e claros e a oposição de tons quentes e frios, que também pode ser vista aqui. E ela também pode ser identificada, essa teoria das invariantes, de forma concordante, né? Pode ser identificada no quadro que eu analisei, que a gente vai ver com um pouco mais de atenção agora. Um minuto. Então, a gente consegue ver aqui, de novo, a geometria como base da construção. Então, também existe uma profusão de ângulos retos, um pouco como no rugby, mas eles não são tão rígidos assim, né? E, ao mesmo tempo, são eles que também estruturam as figuras e colocam cada figura no seu devido lugar. São esses ângulos retos aqui atrás, que delimitam onde cada figura vai estar. Dá para ver o mouse? Enfim, essas áreas de diferentes dimensões, né, estão localizadas aqui dentro do arco. Então, o arco também ajuda a estabelecer essa geometria, que é a base da pintura, mas também tem influência na disposição das cores mesmo e das figuras. Ao mesmo tempo, o arco é um edifício, né? Ele está ali delimitando um espaço, é um suporte físico, mas ele também abre um outro plano dentro da tela, que é um espaço interior que não tem correspondente no mundo real. Ele traz, na verdade, um jogo abstrato geométrico, né? Não é nenhum espaço identificável. Então, ele sugere um universo pouco concreto com relação à materialidade e à disposição do espaço perspectivo. De novo, ele está brincando com o espaço, né? Como a gente viu ontem.
ou a perspectiva não precisa fazer sentido. Isso daqui não faz sentido matemático. O arco sedimenta essa divisão de planos, né? Então, no primeiro plano que a gente vê essa figura maior que está apoiada nele. E ela também tem um peso estrutural, assim como o arco. E mesmo a escolha de cores, como eu disse, o Lyotte brinca com as cores, ele muda a paleta, mas o tema geralmente é sempre o espaço. Então, mesmo a escolha das cores está relacionada com essa simulação de planos, que é apresentada para a nossa experiência visual, né? Sobre o arco ainda, a gente pode dividir ele em duas partes. Então, lembra que a gente falou do Cézanne e da síntese visual, que a gente consegue ver um objeto, por exemplo, de frente e de cima ao mesmo tempo. E aí ele parece achatado, fica meio esquisito. O Lyotte faz a mesma coisa com o arco. Então, da metade para o lado direito, a gente está vendo o arco de frente. Da metade para o lado esquerdo, a gente está vendo ele de lado. E a gente consegue ver esse pedacinho aqui do interior, que é marcado pela mudança de cor, né? Que em vez de azul fica laranja. E aí ainda tem esse uso de complementares, que é para dar destaque a isso. Olhem como o que a gente está vendo não é uma perspectiva única, né? É uma perspectiva duas ao mesmo tempo. Sobre a iluminação, essas figuras não são construídas de forma a se utilizar o chiaro escuro, ou enfim, como eu disse, ele não gosta do Renascimento e ele não usa isso. E não tem um foco de iluminação definido que se direciona a elas. Então, a modelagem das formas não é feita a partir, né, dessa cópia aí do que a luz faz nos objetos, mas sim por variações de cor, que não tem pretensões realistas ainda, de novo, né? Como vimos ontem. E aí ele faz conviver na pintura, de novo, meio que como uma forma de lembrar que a perspectiva é uma ilusão e que a pintura abre campos de possibilidades diferentes e que não precisa ser utilizado um único procedimento, ele usa tanto o Apply quanto o Modelé. Então, o Apply, uma cor uniforme, então, por exemplo, isso daqui, né, essas áreas de cor únicas e uniformes, que não variam em luminosidade, e aí ele, inclusive, tem textos críticos no tratado, que a Laísa citou ontem, que ele escreve o Tratado da Figura e o Tratado da Paisagem, ele, inclusive, define essas palavras técnicas de pintura, né? Então, ele define isso, e aí, quando ele vai pintar, ele faz esse contraste, aí ele coloca ali duas técnicas convivendo na mesma obra. Então, existem essas áreas planas de cor, e ao mesmo tempo existe uma ênfase na forma, que a gente pode ver principalmente nessa personagem aqui, né? Que é mais as formas são mais arredondadas, né? E tem um foco de luz que a gente não sabe de onde está vendo e que não pega nas outras figuras. Ela é construída de forma específica e um pouco isolada, assim, com relação às outras figuras do quadro. E aí o Lyotte, inclusive, na crítica de arte, identifica o uso das duas técnicas na obra de um pintor russo do século XV, que eu não consegui achar ainda, estou tentando desde 2018, essa pintura, porque os textos não eram ilustrados, então o que a gente tem é a descrição que ele faz, né? Mas mesmo sem poder colocar para comparar, é relevante a escolha dos conceitos que ele faz para descrever a obra. Então, ele diz que esse pintor teria, que, enfim, é um pintor de ícones, afrescos e tal, que ele teria feito conviver na mesma pintura essas duas técnicas. E aí ele vai e faz isso em 1936. Então, é sempre essas referências a que ele se volta na história da arte, ele elabora nos textos e ele faz conviver nas obras pictóricas. E aí, nessa crítica, ele faz conviver vocabulários de literatura e de crítica de arte. Então, eu também trouxe um pouco isso ontem.
Ele usa termos que são comumente usados em referência à poesia, principalmente, para se analisar as obras plásticas. Então, entra em toda aquela análise que a gente fez da relação com literatos e da importância dos literatos para a construção de um discurso sobre a história da arte, né? E aí a gente pensa em toda a seletividade desses discursos e o que significa estar dentro do cânone, estar fora do cânone, e enfim. O Lyotte usa a noção de poesia como critério supremo da arte. Esse argumento aparece nessa tese aqui, que na verdade é sobre o Reverdy, que é outro literato do período, né? E é inclusive focado no cubismo, nos escritos sobre arte desse crítico, com recorte de 12 a 26. E aí a autora identifica essa característica da obra do Lyotte, então eu coloquei uma citação da tese, que é que a estética de André Lyotte manifesta uma inclinação particularmente forte à língua e à poesia, mas isso não é desenvolvido, porque não é o Lyotte o tema dela, né? É esse outro personagem. Então, isso, pelas coisas que eu li, que eu conheço sobre o tema, eu não encontrei ninguém que analisa. E é uma coisa muito interessante e salta muito, assim, quando se lê os textos críticos dele. Ele realmente usa alguns vocabulários que, às vezes, até geram um estranhamento, porque não fazem muito sentido. Por exemplo, de ritmo. Então, a gente vai analisar aqui essa outra citação, pensando nisso, no uso dos conceitos da literatura aplicados às artes plásticas. E aí, ele escreve em 48, se referindo a um texto que ele mesmo escreveu em 10. Então, ele está se autocitando, mantendo aquela coerência que eu disse, né, dos conceitos que aparecem durante toda a carreira como escritor, e que, às vezes, já estão contraditórios com relação ao que está acontecendo ou ao que ele mesmo está produzindo. E aí ele diz: eu exaltei o ritmo em uma carta para Alain Fournier, em 1910, no estilo de Claudel, em homenagem à época. Então, a referência constante a literatos. E aí ele cita o que ele escreveu na carta. O ritmo é o próprio movimento da criação, o entusiasmo do primeiro dia, o reflexo do grande esmagamento primitivo, e a imagem da valsa dos astros, os redemoinhos das águas, de tudo aquilo que se lança no espaço, hélice de avião ou ramo que se entrelaça, tronco de árvore ou acordar dos girassóis. É também o domínio de Dionísio, o símbolo mais requintado do êxtase e a imagem da dança apaixonada. O ritmo na arte é a dança das linhas. Os acadêmicos, que amam o contorno exato, não conseguem ter a ideia dessa euforia plástica a qual os músculos, as rugas e os ossos não podem resistir. Só podem senti-la aqueles em cujas mãos um lápis se torna extensão equilibrada de si mesmos, devaneios espontâneos, escritos inspirados. Pelo que a gente viu das obras pictóricas do Lyotte, isso não faz nenhum sentido. Parece que ele está fazendo uma coisa em fluxo de consciência ou sem racionalizar aquilo, sem estrutura nenhuma, e não é o que a gente vê nas obras, né? Lembra da Rugby? Não tem absolutamente nada a ver com o que ele está falando nesse texto. E aí ele faz essa defesa nos textos escritos. E o uso do vocabulário é esse, né? O que tem ritmo, é um poema, tem ritmo. E fica um conceito abstrato com relação à crítica de arte, né? O que isso significa. E aí ele mesmo define de forma abstrata, ele define com coisas do mundo concreto, enfim. Tronco de árvore, acordar dos girassóis, o que isso significa em termos plásticos? Fica difícil de definir. E ainda sobre o uso, né, de vocabulários de uma área e de outra, no fim ele fala aqueles em cujas mãos um lápis se torna extensão equilibrada de si mesmos. Parece que ele está falando de escrita e não de pintura. Então existe esse tipo de contradição. E aí, de novo, a importância de se analisar os documentos, né, como documentos independentes que se conversam, que dá para a gente fazer um debate, mas que nem sempre são concordantes. E se aí alguém pega esse texto e fala, não, essa é a teoria escrita, eu posso analisar as pinturas a partir dele, ela vai forçar uma interpretação que não é
não é válida, né? Aí, pensando nessa citação, nessa definição que ele faz do ritmo, o que ele estava fazendo em 10, mais ou menos na época em que ele escreveu essa carta, inclusive para um dos literatos, né, que a gente falou ontem, que promoveu exposições, enfim. Então, isso está em diálogo em todos os suportes, está em diálogo nas pinturas, está em diálogo nos textos escritos, na ideia de internacionalização, na circulação. Ele estava fazendo essas duas obras aqui, né? Então, o elemento de geometrização é claro, ele não pegou um pincel e pintou em devaneios, como ele diz, em devaneios espontâneos e inspirados. Então, existe a estrutura, mas, ao mesmo tempo, não é uma estrutura implacável, como a gente viu ontem, com linhas extremamente definidas, com contornos e tudo mais. Então, tem umas pinceladas um pouco mais livres, talvez, mas a estrutura está aqui. E aqui a gente já começa a ver mais contorno, né? As formas são contornadas, principalmente desses dois personagens e dos animais aqui. E aí ele fala que, ao mesmo tempo no texto, os acadêmicos que amam o contorno exato não conseguem ter ideia dessa euforia plástica. E ele usa o contorno exato em obra que ele fez no mesmo ano em que ele escreveu isso, em 1912. De novo, né? Não... Eu voltei lá na primeira vez que eu coloquei ela, não... o contorno exato está aqui e a geometria está aqui. Interior com figuras femininas, que é posterior a isso tudo, mas é isso aqui ele escreveu em 48, né, ainda mais posterior, retomando essa carta, mas pensando na diferença temporal para a obra que a gente está analisando com mais ênfase aqui, parece que essas duas coisas convivem um pouco, né? Então, ele tem pinceladas mais livres aqui, que talvez possam se corresponder a essa ideia de ritmo e de inspiração e tudo mais, que não são rígidas, mas tem figuras que são rigidamente contornadas, principalmente essa daqui. Então, as coisas dialogam um pouco. E a ideia dos procedimentos contraditórios que estavam naquele outro trecho que a gente analisou. Não sei mais onde está. Mas a ideia dos procedimentos contraditórios que aparecem, né, que ele retoma o pintor russo do século XV e faz o Apply e o Modelé na mesma obra, aparecem um pouco aqui. Então, ao mesmo tempo que existem esses contornos, existem esses pedacinhos de obra, de pintura, em que a cor também parece desafiar um pouco as linhas retas, né? Então, ele contorna aqui a almofada, mas a cor não segue o contorno. E a mesma coisa acontece aqui, nessa outra obra, que é a que está exposta no acervo do MASP, né? O Três nos Femininos, que foi essa que a Tarsila trouxe, que a gente falou ontem. Ele tem também uma geometria definida, que localiza as figuras, mas, ao mesmo tempo, existem trechos em que a cor desafia um pouco essas linhas retas, né? Então, por exemplo, aqui. E ainda, né, essa do começo da década de 30 é a mesma coisa, que parece tudo muito bem definido, e aí o que ele faz é colocar essa estrutura aparentemente metálica, né, que é muito rígida, com planos de cor muito uniformes, sem variação tonal, a gente não consegue ver a pincelada dele, e aí logo do lado existe essa figura aqui, em que o braço apresenta o contorno e a cor não segue o contorno. Tá dando para ver quando eu aponto com o mouse? Sim, tá ajudando bastante, inclusive, a visualizar. Tá bom, obrigada. Então, essas duas coisas aparecem aqui, uma do lado da outra, né? Então, a gente tá vendo essa estrutura rígida, e aí você puxa um pouco o olhar para a esquerda, e ele te lembra de que isso é uma representação e que, enfim, tem um contorno aqui flutuante, né? Que não segue a cor, a definição da imagem.
E isso aqui também que ela tem entre o braço, não é uma continuação do fundo, é a mesma cor da roupa, então gera esse tipo de estranhamento. Então, quando ele fala do contorno rígido, a gente coloca em oposição com o texto, né? Porque uma coisa não faz muito sentido com relação à outra. Mas nas pinturas a gente consegue ver também esse tipo de contradição, que parece proposital. Nesse caso, parece proposital, né? Porque tá uma coisa bem do lado da outra. Só voltando um pouco para o interior com figuras femininas, antes da gente entrar no segundo tema, que é as relações entre a figura feminina e a paisagem. O que eu queria falar mais? Acho que tá bom, né? Depois a gente vai voltar nela. Vamos para a relação com a figura feminina e a paisagem. Bom, ontem a gente falou um pouco do Matisse, mas eu não tinha colocado essa obra. Eu tinha colocado, na verdade, aí depois eu tirei, porque eu achei que seria melhor explorar ela um pouco mais hoje, porque tem muita relação com a teoria artística do Lyotte e com as referências que ele mobiliza, né? Que é o nosso foco hoje. Então, a gente falou do Matisse ontem, né? Principalmente por conta daquela obra do Lyotte chamada Floresta ou Paisagem Fauve. Então, no título mesmo, ele faz referência ao movimento. E eu tinha colocado um outro Matisse, que era aquele com as áreas de cor mais bem definidas, mais bem... Os aplás, né? Mais claros ali, toda construída com base nisso, inclusive. E aqui é de 2 anos, se eu não me engano, antes daquela, em que aparece um diálogo, claro, com o pontilhismo, né? E, na verdade, o Matisse conviveu com o Signac, só que não é pontilhista. Então, essa é a primeira coisa. O objetivo do pontilhismo era pensar numa síntese ali do efeito da luz e tal, e gerar uma espécie de ilusão, né? De que com vários pedacinhos a gente consegue ver a imagem formada de longe. E não é o caso aqui. Então, para começar, a escolha das cores, como aquela outra que eu mostrei, o Joie de Vivre, não tem um correspondente no mundo real, né? Então, até tem um pouco, talvez aqui, as folhas são verdes, mas esse chão aqui onde as figuras estão posicionadas é vermelho. E as variações tonais também não fazem muito sentido com relação a uma possível fonte de luz e... enfim, não tem esse objetivo aí de imitar as cores do mundo concreto. Então, enfim, a gente estabelece o diálogo com o pontilhismo, mas sabe que não é pontilhista, já está pensando em outras questões, discutindo outras questões. O título da pintura é Luxe, Calme et Volupté, né, Luxo, Calma e Volúpia, que é o título, que é o refrão, na verdade, não o título, de um poema do Baudelaire, de 1857. É isso? É isso. 1857. E aí a gente vai ler o poema, porque sempre se fala, né, quando se coloca essa imagem em curso de História da Arte, em manuais e tal, que faz referência a Baudelaire, mas eu nunca vi uma análise real, assim, do poema com relação à pintura, não sei se existe, se alguém conhece, eu gostaria de saber, mas aí eu decidi tentar fazer isso, então a gente vai tentar. Porque tanto o poema quanto a pintura fazem essa relação entre figura feminina e paisagem, e isso aparece nos escritos do Lyotte com todas as letras, ele faz essa referência, e a gente pode analisar o interior com figuras femininas com relação a esses textos também, mesmo que não seja uma paisagem externa, né? E a gente vai chegar lá depois que fazer essa análise aqui do Matisse. Isso também está relacionado, né, além dessa questão plástica mesmo, e conceitual, né, um pouco abstrata, com a questão da genealogia francesa em relação com a Primeira Guerra Mundial, que a gente viu. Então,
o estabelecimento de uma genealogia de referências mesmo, de um sistema de citações, em que um vai citando o outro, e aí vai se construindo a seletividade do cânone e do que chega para a gente, né? Do que a gente conhece enquanto a história da arte. Então, vamos ler o poema. Eu coloquei a tradução, só antes de ler ainda, que é a última tradução que foi feita, a mais recente, que é do Júlio Castanhon Guimarães, que é da UFRJ. Foi feita ano passado. Eu não conheço muitas traduções do Baudelaire, mas aí eu peguei essa e coloquei o francês do lado, porque tem coisas que se perdem um pouco na tradução, e a gente vai ver. Então, ele começa. Minha irmã e filha, pensa a maravilha de ir para lá na voragem, de amar e viver, de amar e morrer, no lugar que é a tua imagem. Os sóis encharcados desses céus turvados têm para mim os encantos assim misteriosos, de olhos insidiosos brilhando através teus prantos. Lá tudo é ordem e beleza, luxo, volúpia e beleza. Uns móveis polidos pelos tempos idos ornariam nosso aposento. As mais raras flores, fundindo os odores a um aroma de âmbar lento, tetos opulentos, espelhos atentos, o esplendor oriental, tudo falaria a alma arredia a doce língua natal. Lá tudo é ordem e beleza, luxo, volúpia e leveza. Dormem nos canais navios casuais, pois seu humor oscila, erra. E para atender teu menor querer, que vem dos confins da terra, os sóis dos poentes revestem correntes, campos e toda a cidade, de jacinto e ouro, e esse mundo assim adormece numa ardente claridade. Lá tudo é ordem e beleza, luxo, volúpia e leveza. Então, esse poema, ele tem essas 3 estrofes. Vou botar aqui para o começo. E aí, o que chama atenção, primeiro, ainda nessa linha do que a gente estava vendo, das intersecções entre o vocabulário da crítica literária e o vocabulário da crítica de arte. Isso é uma análise aqui que eu estou fazendo, as 3 estrofes podem ser lidas como um tríptico. Então, a gente tem a ideia do tríptico na cabeça, tá tudo bem. É geralmente um conjunto de 3 pinturas unidas por uma mesma moldura, né? E que formam uma única imagem com um tema em comum. E a gente tem como referência a isso, principalmente, a iconologia cristã, né? Em quadros devocionais e tal. Então, no caso do poema, as 3 estrofes se referem ao mesmo lugar imaginário, de luxo, calma e volúpia, mas cada uma tem um tema diferente, mas as 3 são ligadas por esse refrão que se repete, que fala justamente desse lugar em que tudo isso está acontecendo, que é um lugar distante, né? E aí a escolha lexical mesmo, lá, lá onde? Num lugar distante, não especificado. Tudo é ordem e beleza, luxo, volúpia e leveza, luxo, calma e volúpia. Se for traduzir só o verso, literalmente, né? Então, primeiro, essa ideia do tríptico, que já relaciona a literatura com as artes plásticas. A primeira estrofe, que é essa daqui, desenvolve justamente o tema da figura feminina com relação à paisagem, da paisagem com relação à figura feminina. A segunda fala de um ambiente interior, e a terceira fala de um ambiente exterior, ao ar livre. Tudo bem? Até aqui. Existem várias marcas de locutor, né, de quem está falando, e também marcas de uma destinatária, mulher. Então, isso daqui começa com, né, a primeira estrofe começa com um aposto, eu estou chamando, e aí a ideia do título do poema também, que é convite à viagem, invitation à voyage. Então, começa com esse aposto, né, ele está chamando a mulher. E está conversando com ela, então tem essas marcas de interlocução. Aqui, o teu menor querer, está falando com alguém. Tem para mim os encantos, está estabelecendo o interlocutor, está estabelecendo quem está falando, o locutor, né? Então, é isso.
A estrofe também é, de certa forma, dividida segundo essas três partes do poema tríptico, que trazem essas três características do lugar para onde essa viagem seria feita, que é o luxo, a volúpia e a leveza, o luxo, a calma e a volúpia. E as escolhas lexicais de cada estrofe ampliam o campo imaginário em torno de cada uma delas. Então, com relação ao luxo, a gente acha as mais raras flores, o âmbar, os espelhos, aqui, os tetos opulentos, o esplendor, as mais raras flores, né? Eu falei. Então, tem esse vocabulário aqui no fim aparece também de jacinto e ouro. Então, principalmente na segunda estrofe, né, que fala sobre esse ambiente interior, mas também nas outras aparece esse vocabulário, esse léxico do luxo. A calma também aparece em várias palavras durante o poema. Então, tem a ordem, a beleza, a calma, a volúpia, a douceur, que está traduzida como que doçura mesmo, a doce língua natal. Então, é a ideia de algo calmo, né? A luz quente também. E a volúpia está no prazer estético. Então, a beleza também pode ser interpretada dessa forma. A ideia da decoração, né, do ornamento, ornaria o nosso aposento. O esplendor, a volúpia. E aqui a gente consegue ver também a questão do céu, que isso se perde na tradução, que ele diz desses céus turvados, né, céus no plural, mas no original em francês, o Baudelaire usa o ciel no plural com S, mas o plural do francês de céu é com EUX, CI-EUX. E esse ciel, que termina em S, na língua francesa, é uma palavra usada especificamente com relação à pintura. Então, quando a gente vai falar em francês do céu da pintura, no plural, a gente usa essa palavra. E quando vai falar do céu do mundo concreto, usa um outro tipo de plural. Então, de novo, desde o detalhezinho até a citação meio esquisita do Lyotte com relação ao que ele estava produzindo, fica essa tensão um pouco e convivência entre o vocabulário da literatura e o vocabulário das artes plásticas, né? E aí, focando agora na ideia da relação da mulher com a paisagem, né, de uma figura feminina e da paisagem, a gente pode ver isso também na escolha lexical. Então, ele fala de viver juntos no país que parece com você, no lugar que é a tua imagem. A ideia do misterioso também aparece aqui. Então, os encantos assim misteriosos de olhos insidiosos brilhando através de seus prantos. E aí a gente não sabe se ele está falando do céu ou da figura feminina. Então, é realmente uma fusão. E isso aparece no Matisse. Então, no Matisse, a representação das figuras são realmente fundidas à paisagem, no mesmo sentido que no poema do Baudelaire. E aí a gente pode falar que, mais do que uma referência, ou uma inspiração, ou, enfim, algo que dá o título da pintura, é como se fosse realmente uma tradução. Então, a pintura é como se fosse uma tradução do poema. Aí, para usar o termo do Jacobson, linguista russo do 20, seria uma tradução intersemiótica, né? Então, ele interpreta os signos verbais que estão ali colocados no poema para um sistema de signos não verbais, que é o da pintura. E aí, isso é muito importante no estabelecimento da genealogia francesa. E aparece também... alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou eu posso continuar a análise, mas eu acho que tá bom para os nossos propósitos. Aqui a obra de novo, né?
Isso é importante para o estabelecimento da genealogia francesa. Então, a gente viu ontem, né, também a ideia da paisagem como um palco para as figuras, e isso aparece aqui também no Cézanne, né? As árvores, de novo, são quase como uma cortina que abrem esse espaço onde as figuras estão colocadas, e a construção, o desenho das figuras também foi claramente algo para o qual Matisse olhou, e que aparece na teoria escrita do Lyotte, né, como fundador da modernidade, o Cézanne. E aí também tem a relação, ainda nessa ideia de identidade nacional e de sistema de referências, a gente volta para o Anger, que eu falei um pouco no começo, na representação dessas figuras, nesse caso, num contexto específico, que é o dos banhos turcos, né? E pensando numa ideia formal, assim, de representação, elas se relacionam. Então, é a ideia também um pouco esquisita, né, um pouco contraditória, do Matisse de colocar essas figuras. Essa daqui é quase uma Vênus, que está aqui num ambiente de cores saturadas e que não diz muito bem respeito a uma figura que remete a um clássico, né? E aí isso estabelece também uma relação com o Anger. E aí, só voltando no poema para uma coisa, na segunda estrofe, ele também traz essa ideia do oriental, né, do esplendor oriental. E aí, justamente, lembrando, esse poema é de 1857, né, como eu falei, ele foi publicado nas Flores do Mal. Acho que isso eu não falei. E aí tem essa ideia da referência oriental, que está intrinsecamente relacionada com o imperialismo francês, então também não dá para analisar isso de forma, né, descolada do contexto. E aí, dentro mesmo desse sistema de citações, isso faz parte da construção de imaginários. E aí a gente chega no imperialismo que, para além de intervenções políticas, controles formais, também se utiliza de retóricas no campo cultural, que se referem, inclusive, a imaginários de algo exótico, distante, que aparecem aqui e são citados, inclusive pelo interior com figuras femininas, como a gente vai ver, e por outros artistas do 19, não só, né, escritores, mas também artistas plásticos, como Delacroix, que a gente conhece. E a gente vai analisar em comparação com o Lyotte. Então, aqui ele cria, né, esse ambiente distante. A gente não sabe onde é que ele não tem uma localização geográfica específica, assim como a representação do Matisse também não tem. Isso pode ser em qualquer lugar. Então, é a ideia um pouco do sonho, né, que inclusive no léxico do poema, de novo, nas escolhas aí de como estruturar as frases, também aparecem, por exemplo, aqui nesse condicional, ornariam, eles não ornam. Então, né, a ideia de um sonho distante, e aí tem essa tensão do que é distante pelo condicional e do que é concreto, que é a utilização do presente, né, do tempo presente mesmo nos verbos. Então, tem para mim os encantos, os céus têm para mim os encantos nesse momento, é como se eu estivesse vendo os céus. Mas aí depois os móveis ornariam o aposento. Então, essa ideia de algo distante, que é concreto, mas nem tanto, que faz parte de um mundo real, mas ao mesmo tempo do sonho, faz parte também dessa retórica do orientalismo, né? E de algo exótico mesmo, né? O aroma de um bar lento, que tem muito a ver com essa volúpia, com essa ideia um pouco erótica da coisa toda, tetos opulentos, esplendor oriental, e essa alma arredia, doce língua natal também faz parte desse imaginário. Bárbara, só um comentário, pergunta mais ou menos, mas eu fiquei pensando como a partir desse poema, né, parece que esse mundo imaginário é como se ele só pudesse existir, né, como se essa representação de um sonho só pudesse se tornar, não sei, palpável num quadro, né, como se esse diálogo estivesse estabelecido e o quadro fosse o único veículo de acesso a esse mundo de sonhos, né. Me chamou muita atenção o que você falou sobre o Ciel, né, essa questão do léxico mesmo e da escolha de palavras, eu achei muito interessante. É muito interessante mesmo, assim,
parece que o poema cria esse mundo imaginário, mas que está realmente imaginário, né? Está aí no campo do sonho, no campo de algo que não pode ser trazido para a realidade, e aí o quadro traz, de certa forma. E dentro ainda em discussão com teorias estéticas, né? Então não faz sentido analisar realmente só a estética, mas como ela também é usada como veículo para esse tipo de representação e para questões muito práticas e concretas, no sentido de que, como a gente falou ontem, as construções discursivas mudam o mundo, né? E mudam a forma como a gente vê o mundo. E elas são seletivas. Então, é isso. Essas questões muito sutis, assim, que vão construindo um imaginário, não tão sutis às vezes, mas que vão construindo esse tipo de imaginário e que influenciam a forma como a gente interpreta as coisas. Então, aqui, essa relação com Angar mesmo e com Delacroix no orientalismo estão nesse sentido. Aí a ideia da paisagem como um corpo humano está aqui, né? Voltando para o Lyotte agora. Então, a gente viu, tá, desde lá do Baudelaire. E lembrando que Baudelaire fazia crítica de arte no século XIX. E participava lá daqueles salões que a gente viu ontem e tal. Então, as coisas estão realmente muito entrelaçadas. Não dá para estudar uma coisa sem ter uma noção da outra, assim. E aí o Lyotte faz esses textos tratadísticos, né? Então, a gente está vendo mais textos em que ele teoriza a coisa toda, interpreta a história da arte, mas ele também tem esses livros que são tratados sobre pintura, e aí neles ele usa um vocabulário mais técnico. E aí ele diz em um desses textos, de crítica, em que ele está falando de uma pintura específica, que a paisagem se modela como um corpo humano. Então, é claramente em diálogo com essa discussão toda que a gente está fazendo. E ainda mais para trás, é a ativação de um topos renascentista, na verdade, né? Da relação do ser humano, do, né, homem como síntese das coisas e, ao mesmo tempo, uma adaptação disso com referências oriundas da crítica de arte francesa e da literatura francesa, como mesmo o Baudelaire. E aí, quanto a isso, é importante que a paisagem tem gênero feminino, né? Não é o pintor que se coloca o escritor, no caso do Baudelaire, que se coloca com relação à paisagem. É a interlocutora, que é uma mulher. Então, o pintor, o observador, ou o poeta, se a gente quiser, são masculinos, e a paisagem está no gênero feminino. E aí tem a ideia do corpo da natureza, né? E aí o Baudelaire faz crítica de arte, como eu disse, e ele escreve isso com relação ao Corot, em 1850. Então, o poema não é uma coisa isolada que pode ser analisada só de forma estética, assim como o quadro do Matisse também não. E enfim, as coisas estão ali dialogando, né? E aí ele diz isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a citação. Inclusive sobre o Cézanne também, eu coloquei o Cézanne aqui em seguida. O Cézanne do MASP, o Grande Pinheiro. E o Lyotte escreveu sobre o Cézanne que ele gostaria de ser capaz de modelar a paisagem como uma figura e de manejar a sucessão de silhuetas a partir dos controles e tal, para se estabelecer uma continuidade de planos. Então, mesmo nessas discussões que parecem muito práticas da pintura, todos esses discursos sobre arte, sobre o que é uma identidade nacional, sobre o que é uma genealogia francesa, e sobre o que eu vou exportar também, né, pensando em toda a discussão da internacionalização que a gente fez ontem, estão colocadas nesse tipo de texto. Aí, voltando para a análise do interior com figuras femininas, e ainda pensando nessas referências, a ideia desse último plano, ou a gente não sabe muito bem qual plano que é, né, por causa da confusão toda que é feita aqui a partir dessas linhas retas e da escolha de cores, tá nessa parte um pouco, não quero dizer abstrata, mas
é isso, não tem referente no mundo real, né? São pinceladas ali e cores que funcionam por si mesmas e estão ali em oposição, né? Claro, são cores complementares, como eu disse, com relação ao arco, e chamou a atenção por causa disso, mas não tem referência no mundo real. E isso estava, por exemplo, no BRAC, né? Então, eu coloquei essa obra aqui que está no Pompidou, com esse fundo abstrato que coloca a figura num lugar que a gente não consegue identificar. Então, essas discussões sobre a paisagem, e mesmo lá do poema, né, o Labá, que o lugar está longe, está num lugar não identificado, o Lyotte fala que, como eu disse, mesmo não sendo uma paisagem, e a gente pode ampliar essa ideia de paisagem para a representação, né? Assim como ele mesmo faz, por exemplo, com a arte mural, e vira uma coisa mais no campo do conceito do que, de fato, uma arte mural ou, de fato, uma paisagem. E aqui ele faz essa ideia lá do Matisse de que é um lugar que a gente não consegue identificar onde é, e ele faz isso com esse uso dessas pinceladas e desse lugar não identificável mesmo. Pode ser onde que é isso. Não sei. Não tem uma caracterização, assim. O que esse arco está fazendo aqui? Ele é um edifício, que edifício é esse? E não dá para a gente identificar. E aí, então, ele faz isso com esse recurso a esse fundo não definido, que é feito com pinceladas de cores só. E aí, eu falei do BRAC, é impossível não falar da relação da figura humana e da paisagem como uma figura feminina e tal, sem passar pelo Demoiselle d'Avignon, falando de história da arte moderna e análise sobre o corpo feminino. Mas eu vou fazer isso segundo um texto da Carol Duncan, que foi traduzido para o português. Os textos do Lyotte fui eu que traduzi, tá, gente? Essas citações que eu coloquei aqui, como eu disse ontem, não existe tradução para o português, existe para o espanhol. Mas aí, quando tem uma tradução, eu tô falando para vocês, quando não tem, foi eu que fiz. Então, esse texto aqui tem uma tradução para o português, nesse livro Gênero, Cultura Visual e Performance, Antologia Crítica, que é muito bom, recomendo. E aí tem esse texto da Carol Duncan sobre a masculinização do espaço museológico do MoMA, que, como eu disse ontem também, o MoMA foi, né, um dos maiores responsáveis pela construção da narrativa canônica, que a gente conhece da arte moderna, e ele faz isso, inclusive, com o Les Demoiselles d'Avignon como um ponto né, um ponto importante ali de início, de fundação. E aí o que ela diz, eu vou deixar a obra aqui para a gente olhar para ela enquanto eu leio a citação. O que ela diz aqui nessa obra, todas as mulheres pertencem a uma categoria universal do ser, que é transversal às noções de tempo e espaço. Então, um pouco como aquelas mulheres colocadas numa paisagem não identificável, ou mesmo a do Lyotte lá, que está num espaço com fundo abstrato, né, e a gente não consegue situar, é o que ela está analisando aqui na Demoiselle d'Avignon. Então, como categoria universal. Que é essa mulher categoria universal que pode ser fundida com a paisagem, né, e compor o corpo da natureza e tudo mais, e todos esses conceitos aí envolvidos. E aí, eu cito: o mistério que Picasso desvenda sobre as mulheres é também uma lição histórica. Na obra final, as mulheres tornaram-se estilisticamente diferenciadas, pelo que acabamos não só por ver prostitutas da atualidade, mas também por recuar a um passado remoto e primitivo, evocando a arte da África profunda e as obras primordiais da cultura ocidental, ídolos egípcios e ibéricos, todas elas simultaneamente colocadas na composição. Assim, Picasso usa a história da arte para defender a sua tese, ou seja, que a fantástica deusa, a terrível bruxa e a prostituta lasciva não são mais do que facetas da mesma eterna criatura, alternadamente ameaçadora e sedutora, imponente e humilhada, dominadora e indefesa. Então, enfim, essa ideia da mobilização das referências, dependendo da forma como ela é feita, também chega a interpretações nesse sentido, né? E quando ela analisa nesse texto, que é muito interessante, eu não vou entrar nisso agora, mas o posicionamento da obra do museu, né? Dentro do museu. Com que obras ela está dialogando, como que é composta a sala.
E isso também constrói discursos, né? Não só discursos escritos constroem discursos e referências na nossa cabeça. E no caso do interior com figuras femininas, essas referências estilísticas e de referências na história da arte, né, que ela analisou no Picasso, podem ser percebidas também. Então, na figura maior aqui em primeiro plano, ela alude às odaliscas do Matisse, assim como o jogo de cores, as mulheres da Algéria, do Delacroix, e há outras referências também, e pensando no orientalismo, mesmo ao poema do Baudelaire, né, e todo esse sistema de citações que o tema vai puxando. Mas aí eu escolhi esses dois, Matisse e Delacroix, para a gente fazer as referências e as comparações, porque o Oliotti justamente cita nos textos teóricos, e tem, né, dá para fazer essa comparação entre o que está escrito e o que está na obra pictórica, que gera possibilidades mais ricas, assim, de estudo. Então, e outra referência é essa outra imagem aqui que está de pé, que remete às esculturas ibéricas, que inclusive é citada pela autora aqui com relação ao Picasso, né? Ídolos egípcios e ibéricos. E primeiro a gente vai falar dessa aqui da frente. Ela se dá essa relação, né, com relação a Delacroix aqui. No âmbito formalista, passa pelo ideal da genealogia francesa, né, e aí a gente volta um pouco às pinturas orientalistas do século XIX, para também ampliar um pouco a discussão que eu estava fazendo com relação ao poema, também da metade do século XIX. E aí o Ullotti escolhe essa figura como uma das figuras que compõem a cena, né, das 5 figuras que compõem a cena, e como eu disse, esse procedimento leva a crer que, assim como em Les Demoiselles d'Avignon, como a Duncan analisou, elas são transversais às noções de tempo e espaço, elas estão convivendo num espaço arbitrário e, né, não identificável, e juntas, referências diversas de lugares diferentes e de tempos diferentes. E aí, eu cito principalmente, eu coloquei algumas citações aqui, depois a gente volta para ver uma com relação à outra. O Said, né, que é meio impossível não falar, mas também autoras que fazem a crítica do Said. Então tem eu não sei pronunciar o nome dela, acho melhor não tentar, mas tem esse texto sobre a fantasia do harém nas pinturas do século XIX, e a Linda Nochlin, que também escreveu sobre o Oriente Imaginário, inclusive a partir de uma exposição que estava acontecendo, que ela fez a crítica, né? Então a gente vai passar por essas referências de análise. E aí, segundo ela, a Israel, no artigo sobre a fantasia do harém, as narrativas arquetípicas sobre sociedades muçulmanas podem ser rompidas a partir do desenvolvimento, de uma melhor compreensão das origens dos usos específicos do gênero nessas representações visuais, bem como da conexão entre os usos políticos dessas representações em diferentes contextos históricos. Então, a ideia de identificar que existe esse sistema de citações e entender como que ele funciona, né? Para aí poder desconstruir e ampliar as perspectivas da história da arte, enfim. Então, o que ela diz é isso, que vou ler a citação. A tendência vigente de retratar a opulência encontra o subsequente fascínio com a harém, criando cenas que se tornam representações simbólicas do mundo muçulmano naquele período e informam profundamente os consequentes imaginários do Oriente no Ocidente. E, para complementar essa ideia, a Linda Nochlin dizendo que o homem branco ocidental está sempre implicitamente presente em pinturas orientalistas. É necessariamente dele o olhar controlador, o olhar que traz o mundo oriental à existência e o olhar para o qual, em última instância, ele se destina. E aí tem a ideia de que essas pinturas do 19 são detalhistas no sentido de
tirar, a princípio, uma ilusão de dar para o observador, a princípio, uma ilusão de objetividade, né? Então, pensando na comparação entre as duas, alguém quer falar sobre o que tem de semelhante? O que tem de semelhante e o que tem de diferente entre as duas? Principalmente com relação à figura, né? Pensando nessa figura aqui do Lyotte, mas pode ser no geral também, sobre as cores, o tipo de representação, mas principalmente uma comparação entre as figuras femininas, nesse. Oi, Bárbara. Oi. ¿Puedo hablar en español? Pode falar. Obrigada pela aula. Justo en este momento estoy pesquisando sobre una discípula argentina de Andrelotti, Cecilia Markovich, que retrabajó el tema de las imágenes de harén desde una perspectiva que incorpora una mirada mucho más protofeminista en la década de 1940. Así que toda tu clase me resuena mucho con este tema, y lo interesante para ustedes es que Cecilia Markovich, para retrabajar esta herencia de Lot y de las escenas de harén, viajó a Brasil para estudiar la población afrobrasilera, que aquí en Argentina está mucho más invisibilizada. Y la verdad es que toda esta tradición francesa es muy problemática y está bueno pensar qué hicimos los y las latinoamericanas que fueron a formarse allí con estas relaciones que vos estás trazando tan espectacularmente. Obrigada, Georgina. É muito interessante mesmo. Eu não conheço essa figura. Depois a gente pode conversar, que eu tenho muito interesse, inclusive na importância de traçar, né? Esse sistema de citações que... Obrigada. Esse sistema de citações que acaba indo muito além, até talvez do que tenha sido proposto pelos artistas, se a gente for analisar individualmente. Então, muito interessante o fato de ela ter interpretado também essa representação aí do harém e de retomar as pinturas orientalistas. Mas aqui a gente, assim, quando eu comecei a analisar, eu tinha o título do MASP, que é Interior com Figuras Femininas, e aí eu percebi a semelhança, né, entre essa figura aqui e essa aqui do quadro do Delacroix, e de outras telas dele também, mas a posição é muito semelhante, assim, né, a forma como está sentada, do joelho dobrado e da mão em cima, e aí tem, no caso, coisas cotidianas, sei lá, tem uma almofada, uma xícara, e aqui tem também, né, o sapato também, a gente consegue ver esse daqui, e é muito semelhante com o que ele coloca, inclusive, na outra imagem, que tem outra referência, que é a da escultura ibérica, que a gente vai chegar lá. Então, ele mistura aí numa mesma figura, coloca uma referência ao Delacroix e outra coisa. Então, ainda aquela ideia, né, das influências todas ali misturadas, das referências todas ali misturadas. E aí chama atenção essa relação. E aí, depois, conversando com a responsável pela elaboração do catálogo Raisonné do Lyotte, que está sendo feito agora, eu descobri que o título dessa obra, que está no MASP, Interior com Figuras Femininas, era inicialmente homenagem a Delacroix. Então, esse sistema de citações aqui que a gente consegue ver é a importância do exercício intuitivo, né? Que eu falei lá no começo com a citação do professor Jorge Colli. Realmente identificar esse tipo de coisa que pode se comprovar ou não, mas no caso foi comprovado, e aí a gente consegue analisar também a partir dessas críticas que as autoras fazem, e com o objetivo de traçar a genealogia, traçar a formação discursiva,
e entender como que ela funciona, por quais processos de seleção ela passa, e entender por que, né, o mundo é visto dessa forma. E aí, pensando aqui nas citações acho que a do Said eu não li, né? Eu comecei pela crítica ao Said, enfim, pelas outras referências. Mas no sistema de conhecimento sobre o Oriente, né, citando, este é menos um lugar que um topos, um conjunto de referências, uma coleção de características que parece ter a sua origem em uma citação, ou em um fragmento de texto, ou em uma referência à obra de alguém sobre o Oriente, ou em um extrato de imaginação anterior, ou em uma amálgama de tudo isso. A observação direta ou a descrição circunstancial são as ficções apresentadas pelos escritos sobre o Oriente, não só escritos, né? Mas estes, invariavelmente, são totalmente secundários em relação a trabalhos sistemáticos de outra espécie. E aí, o palco do oriental, né, segundo essa lógica, seria homogêneo, não possuiria diferenças internas, e é montado frequentemente de acordo com essas referências, a opulência, a luxúria, que aparecem ali no poema do Baudelaire também, né? Inclusive como sinônimo um pouco de o oriental, como um sinônimo de luxúria, de um ambiente imaginário, um ambiente imaginado. E aí isso leva a gente a essa fascinação com o harém, desde aquele Andersen que eu coloquei antes, até que o Delacroix, e como eles são interpretados pelos artistas modernos. Enfim, o homem branco ocidental como observador. E aí, pensando nisso, e em outra comparação que é possível ser feita, como eu disse, com Matisse, a gente vê uma coisa que foi identificada pela autora que eu citei, aqui eu não sei pronunciar o nome, não é a Linda Nochlin, mas que é o posicionamento aqui. Então, claro que em questão de procedimento plástico, né, essas duas são muito mais próximas do que o Delacroix com relação ao olhote, né, em questão de técnica e tudo mais, estão mais próximas temporalmente. E a roupa das duas personagens são construídas de forma semelhante, né? Então, é meio que uma convivência ali de uma zona grande de cor, de uma cor mais uniforme, né? Quase um aplá, só que com esses drapeados aqui, que são feitos pela mudança de tom, né? Então, o Lyotte usa esse cinza e um rosa mais escuro, e o Matisse usa esse azul mais escuro. E o que isso faz, juntando com a posição do corpo mesmo, que pode ser colocada em relação com a figura ali do Delacroix, o que isso faz é voltar o nosso olhar para a vagina das duas personagens, né? Então, é aquele sistema de citação. Foi esse o objetivo? Talvez, mas vai sendo repetido, e isso é simbólico, é uma representação simbólica de como uma região, uma referência, uma pessoa vai ser interpretada. Não é a mesma legitimação científica, entre aspas, ali do Delacroix, a partir de uma representação detalhista, que dá áreas de credibilidade para aquilo tudo, mas são outras estratégias que, por sua vez, vão reproduzindo e reiterando as mesmas narrativas, né? E tem outra questão ainda levantada por essa autora, que faz a retoma e faz a crítica ao Said, e que ela se volta um pouco mais para a questão de gênero, é que essa mulher desejável, que é retratada nas cenas de harém, geralmente também parecem europeias, né? Então, são colocadas figuras brancas e europeias no meio de todo um ambiente que remete a esse oriental imaginado, opulento e tal. Então, de novo, reiterando essa ideia de que é o homem branco ocidental que é o olhar esperado para essas imagens. E aí tem toda, né, voltando para a questão colonial e imperialista,
e citações visuais, o campo da cultura também vão construindo esse tipo de discurso. Alguém quer comentar? Consegue identificar, talvez, outras relações entre as duas imagens? Ou algo a mais com relação à personagem e as roupas e ao ambiente, e é isso tudo que eu comentei. Georgina, a pintora que você estuda faz dessa forma, esse tipo de representação, ou difere bastante? Es similar en algunas cuestiones, sobre todo plásticas, del tipo de lenguaje plástico que ella aprendió con Lot, pero se diferencia en que trabaja figuras aisladas. Trabaja sobre todo afrobrasileras aisladas como retratos, mucho más centrado en lo expresivo que en lo pintoresco y en la cuestión de las telas y en todo lo orientalista y exotizante. Ahí hay una diferencia. Pensando na internacionalização disso tudo, do Lyotti como professor de pintura, mesmo que vai trabalhar com artistas estrangeiros, e no nosso caso latino-americanos, né, no nosso caso de análise, eu imagino que isso também abre um campo de comparações e possibilidades mais amplas, porque a única referência dela não é o Lyotti, né, ela tem outras referências e vem de outro lugar, e talvez no que essas representações diferem e tem de semelhante, haja um campo de pesquisa interessante. Se ninguém quer falar mais nada sobre isso, a gente pode passar para a próxima temática, né, daquelas 4 que eu defini para essa análise, que é a referência à escultura ibérica, que passa por Picasso, que está nessa figura aqui. Enfim, o Picasso fez uma série de pinturas, que a gente pode dizer de base escultórica, né, com referências à escultura, entre 1905 e 1906. E aí eu tenho como referência o James Sweeney, que é um curador norte-americano, interessado em coleções de pintura e escultura, e aí ele estuda as coleções do Louvre, e ele escreveu sobre as relações de Picasso com a assim denominada escultura ibérica arcaica, né? E aí ele inicia o argumento retomando a conversa do pintor, do Picasso, com um crítico de arte, o Zermos, que inclusive também faz parte dessas narrativas todas, também tem relações com literatos e tal. E ele foi revelado, né, o Picasso diz, que a atribuição da influência da chamada arte negra africana nas formas de Le Demoiselle d'Avignon, que também se tornou uma narrativa estável ali, que é reproduzido o tempo todo e que a gente coloca em debate, né? Então, a ideia de que se pega essas máscaras africanas, que não tem um lugar determinado, não tem um contexto entendido, e são simplesmente representantes de um suposto primitivo, e aí elas dão a inspiração para o artista europeu para criar o que estava sendo criado, e né, a narrativa do cubismo está muito atrelada a isso. E aí, na verdade, no fim das contas, o que está posto nessa narrativa paralela aí, que talvez que o Picasso teria dito, é que essas primeiras obras e essas de escultura ibérica arcaica que ele fala estão se voltando justamente para isso, e não para essa, né, entendida arte africana. E aí essas semelhanças estariam presentes, segundo esse crítico de arte, no ponto de vista da construção geral das cabeças, forma das orelhas, desenho dos olhos, e na paleta de cores também. E aí o crítico faz relação direta com a grande publicidade que a arte ibérica estava tendo em Paris de 1905 e 1906, porque o Louvre tinha recebido nesse período essas esculturas aqui.
Na verdade, essas são no Museu Arqueológico de Madrid, né? Eu não consegui encontrar as que estavam no Louvre, as que ele se refere, porque, de novo, o texto não tem a referência, e esse é outro problema, né? Mesmo sendo de crítica, ele ainda fala a escultura ibérica arcaica como uma coisa não definida, e enfim. Mas aí eu coloquei essas daqui como parâmetro pra gente. E aí ele fala que o Louvre recebeu esculturas, essas esculturas, e aí o Picasso teria visto e teria dito que foram essas as referências para esse tipo de obra. E aí a gente encontra, né, se for fazer análise plástica, assim, uma solidez escultural mesmo. Então, isso pode ser visto nessas duas. Essa daqui também é do acervo do MASP, é a Toilette. E então a mistura de referências de novo, né? O tema da toalete, que é uma outra coisa, e aí ele faz essa representação dessa figura dessa forma, assim, numa solidez estrutural e com essa paleta de cores. E aí essas cores terrosas e poses rígidas reforçariam a ideia de uma mulher forte enraizada na terra e a referência à própria cor dos baixos relevos em calcário que estão aqui, né? É possível observar nas três obras ainda, e pensando nessas duas com relação ao interior com figuras femininas, a bidimensionalidade na construção das personagens, né, que está desafiando os recursos ilusionistas da perspectiva, como a gente viu de várias formas em várias obras diferentes, ao mesmo tempo em que retorna um modelo a esses modelos mediterrâneos. E o achatamento evidencia superfícies planas, nas quais as obras são pintadas, né? Lembram a gente de que a gente está olhando para um objeto bidimensional. Isso também acontece na representação das roupas, né? Não tem muito caimento, não tem muita tentativa de reproduzir dobras e tal, e as cores não apresentam muitas variações tonais. E aí, em interior com figuras femininas, ela tá aqui, acho que tá longe. Em interior com figuras femininas, ele usa para esse personagem esse tom que remete a esse aspecto escultural, que difere um pouco das outras figuras, né? Que, por exemplo, a que remete ao Delacroix, que a gente viu. E ele usa tons suaves, de rosa, verde, e as complementares azul e laranja, que são importantes principalmente naquela construção do arco, que dão à obra um ar clássico, uma tendência decorativa. E aí isso pode ser relacionado também com o Chavannes, que também é citado pelos escritos, então, né, a construção discursiva de referências francesas, no momento de afirmação de identidade nacional. Aqui o Picasso também teria se voltado. E ele foi muito mobilizado, o Chavannes, que, pela arte francesa desses anos de fim do século XIX. E aí pode ser citada essa obra aqui, que está dentro do motivo do bosque sagrado, que também é toda uma outra tradição francesa que pode ser estudada. E aí, aqui a gente pode ver, para além, né, da relação das figuras femininas que podem ser muito bem colocadas em debate com aquela figura do Lyotte, né, que está com aquele tecido, com o seio descoberto, e é a única de formas arredondadas da composição, um pouco como as do Chavannes. Aqui também tem a ideia das dimensões monumentais, então vocês podem ver que ela é gigantesca, aqui pelas medidas, pelas dimensões, e o caráter decorativo, né, da escolha de cores e da própria temática. E aí, aqui a gente volta, então, são duas das invariantes plásticas de valor absoluto que estariam presentes em todas as obras de arte, propriamente ditas, que a gente pode chamar dessa forma, e que, lembrando que a gente discutiu ontem, que quando o Lyotte define essas invariantes, ele diz que as afetações, e quando você vai colocando muita coisa em cima, esconde as invariantes plásticas, e isso não é bom, né? Que o ideal é mostrar essas invariantes como elas são, porque seria uma pintura mais ali na base, definida como pintura. E aí isso está aqui no Chavannes.
E aí, para o Lhote, né, como eu falei um pouco ontem, nessa relação de pintura monumental, ele diz que todas as telas, mesmo, exceto aquelas de espontaneidade excessiva, que ele considera de segunda ordem, que está com as invariantes plásticas escondidas, toda a tela, grande ou pequena, é decorativa, porque ela está numa parede que ela decora. E aí a ideia da pintura de cavalete como vestimenta do muro, porque ele usa a palavra vestimenta, está em diálogo com também essa arquitetura em que essas pinturas vão estar inseridas, né? E aí, como eu disse, a gente consegue identificar isso nas pinturas em si, nas pinturas murais que ele fez, principalmente na década de 50, mas é sobretudo como teórico que ele vai fazer essa relação. E aí, voltando para questões mais práticas mesmo, isso volta para talvez o mesmo motivo pelo qual ele se internacionalizou e ele começou a escrever sobre pintura para um público mais amplo, que é o contato com o público mesmo, né? E a questão de aproximar a arte moderna do público, nesse momento histórico aí, em que realmente os artistas precisavam sobreviver. Então, bom, citando o Lhote, ele está aqui, exceto naqueles quadros, essa parte ali, né, agora, exceto naqueles quadros de espontaneidade excessiva e de segunda categoria, todo quadro, grande ou pequeno, é decorativo, ele está na parede que decora. E aí segue a citação. Percorro mentalmente as grandes obras-primas do passado e do presente, e não consigo ver uma que não seja monumental em suas proporções. Por outro lado, vejo, mesmo nos museus, falsas obras-primas, condenadas pela desarmonia de suas partes e desonradas por buracos em suas composições. E aí, enfim, voltando, o Chavani como um exemplo de pintura, né, que respeita essas invariantes e que é monumental por excelência, inclusive nas dimensões, mas não teria necessidade, a gente consegue ver, né, primeiro esse motivo do bosque sagrado, que eu falei, que aparece recorrentemente com diversos sentidos e objetivos, desde a iconografia medieval até o século XX, e aí o Lhote retoma isso, faz parte também da construção de um discurso sobre a história da arte. A atmosfera é idílica, de novo, a gente não sabe onde que isso está acontecendo, tem uma estrutura aqui de arquitetura que não está ligada a nada, não, né? Está ali para dar um ar de clássico, mas não é um aspecto estrutural não se refere a um prédio real, enfim, com correspondente real, e essas figuras são 9 musas, né? Então, no meio dessas colorações brandas todas, existem essas 9 musas que são figuras femininas rígidas, idealizadas e descobertas, assim como a figura que o Lhote coloca ali de pé, encostada no arco. A localização geográfica, de novo, é genérica e imprecisa, como a do Lhote, mas na pintura do século XX, isso se dá pela variedade de referências combinadas com os fundos abstratos. E aí, de acordo com o texto disponibilizado pelo próprio Museu de Belas Artes de Lyon, eles dizem que, frente a um fragmento do arco, né, do arco antigo pórtico, estão as 3 figuras da arquitetura, da escultura e da pintura, pensando nas figuras femininas aqui, as musas colocadas, né? E aí eles concluem dizendo que o bosque sagrado é o local da arte atemporal e ideal. Então, com relação com tudo isso que a gente falou, esse lugar de sonho, esse lugar construído, mas que também faz parte de um sistema de citações muito concreto sobre o mundo real e muito ligado ao contexto histórico, aos contextos históricos com os quais a gente está lidando e que vão retomando essas referências por algum motivo específico, né? E por motivos de seletividade, né, que correspondem em alguma medida ao que está acontecendo no contemporâneo. E aí essa ideia da figura da arquitetura, da escultura e da pintura são também 3 formas, né, as 3 formas de arte que são evocadas de outras maneiras, obviamente, mas também são evocadas no quadro de Lhote. E aí, entre os textos selecionados de crítica, teoria artística,
partindo dos signos comunicados por interior com figuras femininas, a gente consegue ver esses diálogos que o Lyotte foi capaz de estabelecer como homem do seu tempo, num contexto histórico específico, entre diferentes suportes e linguagens. E elas podem concordar, discordar, complementar as informações que trazem, mas colocar isso tudo em diálogo e analisar a trajetória enquanto uma coisa complexa, que envolve essas circulações, envolve questão de mercado, tudo que a gente viu ontem, envolve dinâmica entre intelectuais, envolve um momento histórico mais amplo de um país que, enfim, precisa se afirmar como tal, e tem objetivos externos, né, e de relações externas também, pensando no imperialismo francês, e tudo isso faz com que a gente consiga ter acesso a uma perspectiva mais ampla que categorizações fechadas, se eu dizer esse quadro é cubista e ponto, não são capazes de nos dar. E isso tudo revela também para a gente a quantidade de referências que podem ser mobilizadas, a importância do exercício intuitivo para chegar nessas referências, e para depois conseguir analisar, de acordo com o método específico e tudo mais, quais lógicas que guiam isso tudo, essa seleção de citações, de referências e de genealogias mesmo, né? A construção de discursos. E é isso, acho que é isso. Aqui eu coloquei a citação de ali. Pensando na arte mural ainda, eu coloquei isso daqui mais, né, para contar a historinha, que essa obra chegou no MASP, como eu disse, comprada pela Tarsila, né? Chegou no Brasil e entrou para o acervo do MASP. E a documentação era escassa, assim, e o pessoal não conseguia nem datar, não sabia que a data era 1920. E aí o Bard escreveu pro Lyotte perguntando sobre a obra, né? E aí o Lyotte responde, a carta do Lyotte está lá no acervo do MASP, e que eu estudei, e ele diz que reconhecia que foi um esboço, na verdade, e aí ele até fala, mas isso é uma obra pequena, né, para me representar no acervo, que não era o objetivo final, era, na verdade, um esboço para uma pintura mural que estava na época no Museu Nacional de Belas Artes, acho que é isso, de Paris. E então essa pinturazinha, ela pequena, né, gerou justamente uma arte mural que foi feita por outros motivos e para ter um contato mais próximo com o público, enfim. A ideia de que o mural tá dentro, né, um campo conceitual mais do que uma pintura de fato mural. Empreguei frequentemente a palavra mural, falar de obras de pequenas e grandes dimensões, e gostaria que tal termo não parecesse impróprio. Uma simples folha de papel, se coberta com signos ornamentais, permanece sem uma redução do muro original. Então, que ele desenvolve isso mais no sentido do conceito, e relacionando isso com o contato com o público e tal. Aqui o contato com o público, né? Esse argumento está no Bouyer, que eu citei ontem, que é o historiador que estudou os trabalhos escritos do Lyotte, e aí ele diz que é isso, para além do que a gente viu ontem, né, que era a escrita como forma de afirmação, já que ele tinha ficado fora das narrativas da história da arte francesa, e aí ele constrói uma própria narrativa e se coloca, e acha outras estratégias, como a de ensinar e vender no exterior, também a ideia da pedagogia para as massas e de reconciliar o público e a arte moderna, né? E aí, em determinados jornais, ele também consegue adaptar a linguagem. Então, ele escreve para um público mais amplo, e aí ele faz um tratado que é muito específico em termos de conceitos de pintura, e aí ele dá palestras também para um público mais amplo, mas ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo, no caso do Brasil, ele faz as duas coisas concomitantemente. Ele fala com pintores e marchands, e dá aulas mesmo de pintura. Então, essas coisas todas vão convivendo, né? A importância de estudar tudo em conjunto. E aí, para finalizar, eu coloquei essa citação que, retomando um pouco o que a gente discutiu ontem, né? Mas pensando agora em todos esses campos que foram vistos de forma um pouco rápida, talvez, mas a partir dos quais a trajetória do Lyotte nos permite chegar e analisar, que é do Atlas, o projeto que eu recomendei que vocês vejam,
publica um boletim, enfim. E tem muitos textos interessantes, numa perspectiva de circulação e de desconstrução do cânone, que é escrever a história da arte moderna através de um estudo de circulação, permite escapar do beco sem saída da hierarquização e da exclusão sobre as quais a história modernista foi tradicionalmente construída. Isso significa criar uma nova história através das lentes de uma história global, aqui no sentido de inclusiva, baseada no estudo de trajetórias de indivíduos, exposições, obras de arte e informação dentro do campo artístico internacional. Então, é um pouco isso que foi o objetivo, né, e que não estamos falando de um estudo fechado, mas que permite muitas outras ações no sentido de diversificação de perspectivas, né, até com o trabalho da Georgina, que participou aqui. E, enfim, novas formas de pensar o modernismo latino-americano e tudo isso. E foi isso. Alguma pergunta, algum comentário? Tinha coisas acontecendo no chat que eu não vi. Ah, Georgina, inclusive, ontem você falou que tem um professor que traduziu o texto do Lyotte, era isso? Eu não vi no chat na hora. Sí, es más que un profesor, es el creador en la Argentina de la carrera de Historia del Arte. Es decir, la formación universitaria en Historia del Arte está iniciada por este profesor, Julio Pairó, quien estudió en Bélgica, su hermana también fue artista, y él tradujo el Tratado del Paisaje, y también tradujo una selección de textos y fue el gran divulgador de André Lotti acá en Argentina, pero como tú has dicho muy bien, hay una narrativa que conecta, que es discursiva, que en el caso de la Argentina conecta el estudio universitario de la historia del arte con la tradición francesa mediante las traducciones de André Lotte. Así que tu aula me cierra para el caso argentino perfectamente, muchísimos vínculos, aunque Lotti no estuvo acá, nunca vino. Sim, nossa, muito interessante. Eu estava muito interessada nisso, não conseguia acessar sobre a relação da Argentina com o Lyotte. Tem muito campo de diálogo. É isso, eu sabia que os textos tinham sido traduzidos e que tinha tido um acesso mesmo contemporâneo, né? Mas não conhecia, assim, artistas que têm mais contato com o caso brasileiro, claro, mas com artistas que tinham essa formação e que levaram de outras formas, né, para outros lugares da América Latina. E aí, pensando, inclusive, nesses estudos de circulação, são relevantes as perspectivas diferentes, né, porque, enfim, só você, nesse contexto Argentina e com uma perspectiva teórica e de visão de mundo mesmo específica, pode analisar esse tipo de referências e de contatos. Então, a importância também da gente estudar isso e de se colocar, né, como pesquisadores de onde somos e por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Yeah. É isso. Mais alguma coisa, gente? Obrigada, Antônia. Diana. Alguém tem mais perguntas? Eu vou deixar apenas meu recado para a Bárbara para informar que depois eu vou entrar em contato, porque eu acho que a sua pesquisa me auxilia muito a pensar o Manuel Santiago, né, e a construção de uma arte moderna, que também é um debate muito interessante no Brasil, né, e que eu tenho compreendido por meio dos jornais, mas, enfim, né, entender um pouco mais sobre o Lyotte como professor, né, e como artista foi essencial para mim, eu te agradeço muito. E, bom, né, já que a gente não tem mais perguntas, eu gostaria, né, primeiramente,
E também gostaria de aproveitar para agradecer pela participação de todas e todas nesses 2 momentos do nosso encontro, né? Bárbara, o pessoal também está agradecendo você aqui no chat. E um lembrete é que o nosso certificado será enviado por e-mail, pelo e-mail indicado no formulário da lista de presença, né? Nós pedimos que vocês verifiquem, inclusive, a caixa de spam e, caso ocorra algum problema, né, nos encaminhem um e-mail pelo contato do LAR. E fiquem de olho também no perfil do laboratório, né, das redes sociais, para saber mais sobre os nossos próximos eventos. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Laísa. Obrigada pelo convite do laboratório, pela oportunidade. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve também. E vamos conversar, assim, que também o Manuel Santiago me interessa. Vamos sim. Obrigada, gente, pela atenção, pelo tempo. Muito obrigada.